Bom dia para todos. Ontem eu comecei a fazer um vídeo com estudo sobre crescimento espiritual. E após essa madrugada, na oração, Deus ele me deu um versículo para que eu venha postar ele e falar um pouco sobre o crescimento espiritual para que ele venha acontecer na minha e na sua vida. Porque tudo tem um princípio. Eu venho logo me lembrando de 2 Samuel, capítulo 7. Fala sobre um homem que não foi homens da terra que escolheu, não foi nem os seus pais que te escolheu, nem foi os seus irmãos e amigos e vizinhos que escolheu esse rapaz. Porque a Bíblia diz que Deus ele escolhe nós desde o ventre. Ele é aquele que é soberano. Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é acima de todas as coisas. E sobre ser acima de todas as coisas, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Meio, quando nós mencionamos meio, é quando nós deparamos na caminhada e chegamos a um ponto que muitas das vezes as pessoas, até mesmo a minha vida, um dia eu quis parar, porque não é fácil, mas quando nós buscamos a presença, quando nós buscamos a palavra, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, alma e espírito, já não é eu e nem você que dirige, que ordena, que decide nada da nossa vontade. Então, quando nós pensamos em parar, o Espírito Santo de Deus, ele nos impulsiona a nós prosseguir, porque a Bíblia diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então foi Deus que escolheu o jovem Davi desde o campo, desde uma promessa que seria um rei. Mas quando nós deparamos com a Bíblia, nós percebemos, até mesmo analisamos, que Deus, quando ele fez o céu e a terra e tudo ele construiu, formando, e fizeste o homem como a sua semelhança e imagem. Para que o homem, não somente o homem, mas o ser humano, como homem e mulher, macho e fêmea, que poderia prosseguir em frente com uma intimidade perante a Deus. Mas a Bíblia relata que na toda viração da tarde, Deus vinha falar com o próprio Adão. Mas no decorrer dos versículos, no decorrer da passagem, no decorrer da convivência de Adão, deparamos como uma decaída humana através de uma ordenação que Deus ele ordenou que Adão não poderia comer da árvore do conhecimento. Isso é um estudo muito prolongo, muito
um estudo para que nós devemos parar para analisar, porque muitos estudiosos, muitos professores, muitos pregadores, ministros, pregam, ensinam da maneira que Deus dá e da maneira que eles estudam. Ninguém é melhor do que ninguém, mas todos têm uma capacidade de receber revelação do próprio Criador. A Bíblia diz que nós recebemos revelação e ouvimos a voz de Deus através do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, então sempre o princípio. Então foi Deus que escolheu Davi. E na sua escolha, Davi ele foi um jovem muito dedicado à obra de Deus perante ao seu pai, na sua obediência à sua família. Deus ele contemplou a obediência de Davi. Deus ele contempla a minha e a sua obediência, e através da obediência desde o princípio é ordenado que nós viemos a obedecer perante a nossa família, perante os mais velhos, como nós aprendemos dentro do nosso lar, para que nós viemos respeitar os mais velhos, né? Ou aqueles que querem até mesmo nos ensinar, instruindo através de ordenação. Então nós estamos até mesmo dentro de um contexto da Bíblia, como Deus escolheu o próprio Davi pela sua obediência perante teu pai. E o seu trabalho, ele trabalhava cuidando das ovelhas do pai. Cuidar, Deus, ele olhou como pastorear. Então Deus está contemplando o seu trabalho e o meu trabalho na obra de Deus. Se você não for pastor, mas vai ser um presbítero, um diácono, um missionário. Se você é uma jovem dedicada, até mesmo uma mulher dedicada, uma varoa dedicada a Deus, tem uma missão para você. Uma missão que só Ele que pode te revelar. Homem escolhe, mas a unção ela vem de Deus. E toda a unção que Deus ele urge, Deus ele confirma. Então na vida de Davi foi confirmado. Porém, quando Deus escolhe Davi, Deus ele contempla o coração de Samuel, pois contemplar o coração de Samuel, como no dia de hoje é uma intimidade com Deus, porque coração, quando nós falamos que contempla, Deus contempla esquadriando o coração e sondando a mente, Deus ele fala com Samuel que ele já tem escolhido um rei perante uma soberania, uma presença, até mesmo uma intimidade com o próprio Samuel, porque Israel tinha um rei que se chamava Saul. Não quero entrar em detalhes, porque Deus ele rejeita homens, mulheres, ser humano que não obedece à sua liderança. Para Deus rejeitar Saul, quando nós entramos no contexto da Bíblia, nós vimos que Saul desagradou a Deus. Não quero entrar nesse contexto, mas quero falar sobre coração, intimidade. E Deus manda Samuel na casa de Jessé. Eu não sei quando Deus ele lhe chama
com intimidade para que você venha fazer uma obra missionária, uma obra para até mesmo entregar palavras, até mesmo ordenação, e você teme. Samuel temeu para ir na casa de Jessé, porque Saul, se soubesse, mataria, porque Saul, no princípio da sua caminhada, ele tinha um coração obediente, mas depois de obter, até mesmo sendo rei, obter atitude, obter até mesmo que ele poderia mandar, ele já começou a criar no seu coração orgulho, já começou a pôr no seu coração que ele era o rei. Então ele já começou a desobedecer. Por isso que Samuel temeu, mas Deus é um Deus que ele guarda, ele é um Deus que ele protege, ele é um Deus que ele cuida, porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos, porque Deus tem um controle sobre tudo no céu, na terra e até no mundo espiritual, porque Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio ser, Ele é o próprio Espírito, um ser que ele não foi criado, ele cria todas as coisas. Ele é um ser, como nós poderemos falar que ele é um Deus. E quando entra numa teoria para que nós venhamos saber se Deus tem até mesmo um formato de um ser. A Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés. Deus falou para Moisés que Moisés só ia olhar as costas e as pontas dos calcanhar do próprio Deus. Então você já vai ver que é uma intimidade. Então Deus está à procura de homens e mulheres que queiram ter intimidade. Então quando nós falamos sobre coração, é que procede a vida. E quando nós falamos que coração, a Bíblia ela nos tem um ponto exato em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, quando ela penetra nas juntas e medulas, na alma e no espírito, e sabe o propósito do coração. Então você vê que a palavra ela é firme, é uma palavra que ela vai ser executada, é uma palavra que confirma, tanto que confirma que eu quero entrar na palavra de Deus. Ele testifica sobre a sua palavra dizendo, né, em Jeremias capítulo 1, versículo 11, o que tu vês, Jeremias? Jeremias responde, vejo uma vara de amendoeira. E Deus ele concede, né, uma palavra para que Jeremias venha confiar. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Então Deus ele está confirmando a sua palavra no dia de hoje, na minha, na sua vida, como confirmou na vida desse menino chamado Davi, pela boca do profeta Samuel. Então, eu quero mencionar sobre como nós podemos ter uma intimidade com Deus espiritualmente, crescer espiritualmente. Então, Deus escolhe Davi, e Davi ele reina, e sobre o seu reinado, Davi ele se preocupa com a arca da aliança. Mencionando no capítulo de 2 Samuel 7, você tem um contexto muito grande, que tem uma explicação de vários versículos que entram em vários teor, em contexto que nós viemos até mesmo pronunciar sobre a edificação do templo, sobre
as mãos de Davi era de guerra e sobre uma confirmação sobre um trono eterno. Davi se preocupou com a arca da aliança, com a arca da presença, até mesmo Deus, ele não estava preocupado com o templo feito mão de homem, mas Deus, ele está confirmando na minha, na sua vida, que eu e você somos o templo e a morada do Espírito Santo. É por isso que é muito bonito quando nós dedicamos até mesmo a leitura e no princípio da nossa caminhada, quando é o primeiro amor, nós dedicamos a ler. E quando nós passamos no decorrer dos dias, meses e anos e amadurecemos, nós começamos a estudar. Então, eu não vou lhe dizer para vocês que quanto tempo eu venho lendo a Bíblia, estudando, mas eu estou aqui para até mesmo lhe ajudar, como a Bíblia fala que quando nós dedicamos a ensinar, até mesmo falar do amor de Deus, nós crescemos junto, crescemos em sabedoria e conhecimento. Então, tudo que nós viemos falar, tanto para os ouvintes, mas também para que nós viemos ouvir e guardar tudo aquilo na tábua do nosso coração. Então, nós viemos aprender um com o outro. Então, quando Deus ele escolhe Davi, Davi é dedicado para a sua obra divina, mas Davi se preocupou com o templo e Deus não estava se preocupando com o templo materialmente, mas Deus estava em cima de Davi, dizendo que ia confirmar em Davi um trono eterno, mas o templo seria feito pela semente de Davi. Davi ele pôs no seu coração de fazer um templo, porque quando ele olhou para a sua casa e para o seu repouso, o seu descanso, que Deus ele tinha concedido todas as vitórias e confirmando sobre a vida de Davi a presença do próprio Criador. Davi ele tinha uma dedicação pela obra, e é por isso que eu vim hoje aqui mencionar, através do estudo de ontem, eu e você temos que dedicar na obra do Senhor. Dedicar é nós saber que quando nós estamos nos consagrando, quando nós estamos nos separando, quando nós estamos estudando, meditando, nada atrapalha, porque Deus ele é organizado, tanto que Deus ele abre a porta para eu e você trabalhar. Deus ele abre uma porta para que eu e você venha ter uma família. Deus ele abre uma porta para que eu e você tivemos filhos, mas Deus também abre a porta para que nós venhamos nos dedicar horas, minutos, segundos na palavra. Então nada impede o trabalhar de Deus na minha, na tua vida. Então é por isso que nós estamos aqui, para que nós venhamos nos despertar no século 21, porque o século 21 eu tenho deparado muitas igrejas, como eu tenho ido para vários lugares e vejo igrejas com jovens, com adolescentes, pessoas maduras, irmão em Cristo, até mesmo dedicada à obra, mas eu vejo também pessoas que estão dentro da igreja, muitas das vezes é somente dentro da igreja, e quando está no seu repouso da sua casa, e quando está no seu trabalho, até mesmo na rua, nós observamos coisas diferentes. Mas eu não vim aqui para acusar ninguém, eu não vim aqui para apontar, mas eu vim aqui para mencionar um crescimento espiritual, uma despertação, para que nós venhamos ser renovados pelo Espírito Santo, porque muitos pregadores estavam pregando sobre o despertamento da igreja, como eu vejo muitos pregadores do Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo, vários países, vários lugares, mencionando que está para acontecer um grande avivamento. Eu não vou mencionar muitos nomes, mas quando eu vejo
o nosso pastor Jonathan, do Rio de Janeiro, ele menciona sobre um crescimento, uma despertação, um avivamento, não somente pela boca do pastor Jonathan, mas de vários outros pastores que vêm pregando a verdade. Mas para acontecer uma intimidade, um avivamento, nós temos que nos policiar, nós temos que nos observar, porque quando nós deparamos, é muito bom falar de Deus, que quando nós mencionamos um versículo e quando nós começamos a compartilhar, Deus ele vem nos mostrando, nos dando e até mesmo nos lembrando das passagens da Bíblia. E quando fala sobre avivamento, despertar, até mesmo ser levado pelo Espírito Santo, até mesmo ser levado pela palavra, ser levado pela presença, nós vimos em Atos. Mas para acontecer o dia de Pentecostes, como pode ser todos os dias da nossa vida, o dia de Pentecostes pode ser todos os dias, todas as horas, os momentos que nós está ali ligado na terra, tudo ligado na terra, ligado no céu, está com a mente no mundo celestial, mas trabalhando, vivendo, morando da forma que nós moramos na terra, mas sabemos que aqui nós somos estrangeiros. Mas para acontecer o que aconteceu no dia de Pentecostes, você depara com Pedro, ele exortando, Pedro ensinando, Pedro falando sobre o Messias, dizendo que ele era testemunho, ele viveu e conviveu com o mestre, ele viu os ensinamentos, ele viu os sinais e prodígios, e ele mencionando no capítulo 1. A promessa estava no capítulo 2, mas ele estava mencionando no capítulo 1, botando tudo em ordem. Pois tem um ponto que quando Pedro ele se põe para até mesmo ensinar, falar, pôr a casa em ordem, você pode deparar em João capítulo 20, 22, que o próprio Jesus menciona que depois de ter dito isto, ele estava ensinando, mencionando que ele ressuscitou, mostrando a mão, o furo, mostrando que ele era o próprio Cristo, num corpo glorificado, que ainda não tinha nem subido para o Pai, mas estava mencionando para os seus discípulos que ele estava vivo, ele está vivo, e ele é o que ele fala comigo e contigo, após a palavra, após a presença, após o Espírito Santo. E Jesus, depois de ter dito isso, no capítulo 20 de João 22, soprou em seus discípulos o Espírito Santo. Vós vão observar que no capítulo 20 de João, Jesus soprou nos seus discípulos o Espírito Santo, para que venha a ter uma manifestação de uma atitude do homem para pôr em ordem, numa promessa que o próprio Jesus disse: vai para Jerusalém, que do alto revestirá de poder. Para você ver como Pedro estava revestido de um princípio, de algo que ia acontecer, mas pela boca do próprio mestre ele recebeu o Espírito Santo. E após, no capítulo de Atos 1, ele estava pondo em ordem e explicando todos sobre o Messias, sobre Jesus, sobre o Nazareno, sobre a promessa. E quando nós deparamos no capítulo 2, vimos até mesmo quantidade de pessoas. E depois da quantidade, foi o derramamento do Espírito Santo. E sobre o derramamento veio acusações de pessoas dizendo que estava embriagado. Pois Pedro, ele parou para explicar, e sobre explicar, mencionando até mesmo o que eles fizeram com o próprio Jesus, e sobre explicar e mencionar o que eles fizeram, ele começou a ensinar as pessoas, pondo ordem para uma conversão. Arrependa-vos vós. Então tudo tem uma organização, tudo para acontecer algo na minha, na tua vida, nós temos que pôr em ordem. Então, quando nós deparamos até mesmo uma sensibilidade, simplicidade do ser humano com Deus,
com o próprio Deus e com o próprio ser humano é uma intimidade. Então, quando Deus escolhe Davi, e Davi ele se dedica, e na sua dedicação, Deus contemplou o coração, como é o segundo coração dele, que antes de Deus até mesmo pedir, que a Bíblia vem relatando que Deus ele explicou, Deus ele falou com Natan, para Natan falar com Davi, que desde quando ele tirou o povo de Israel dentro do Egito, ele não falou com juízes, com ninguém, sobre fazer um templo. Mas Davi pôs no seu coração. E sobre pôr no coração, intimidade, Deus tem algo maior, como teve na vida de Davi, sendo segundo o seu coração, e a promessa sobre filho de Davi. Nós lembramos do cego de Jericó. Então, não quero entrar nesse contexto, mas falar sobre crescimento espiritual para que venha acontecer na minha, na sua vida. Nós temos que nos policiar, nós temos que nos quadrilhar, nós temos que pôr a casa em ordem, porque se eu e você tiver uma mão pecaminosa, se nós tivermos pés pecaminosos, como podemos andar em qualquer lugar, tocar em qualquer coisa, e se tiver o coração pecaminoso de maldade, uma mente, mentalidade de coisas ruins, como que vai poder receber, até mesmo ser renovado, até mesmo ter intimidade? Muitos procuram algo dentro da igreja que está cheio o seu coração, a mente não está ligado, a mente não está... A Bíblia diz que muitos me louvam de lado, mas o coração está lá fora. Então não tem para onde correr, eu e você, porque nós somos conscientes naquilo que nós estamos fazendo perante a Deus. Eu não estou aqui para falar, acusar, não estou aqui, mas estou aqui para mencionar para mim e para você, para que nós venhamos ter despertação, para que nós venhamos nos policiar, nos corrigir, para que nós venhamos viver perante a Deus a vida que Ele escolheu para mim e para você. Então, para acontecer um avivamento, para acontecer até mesmo uma intimidade, um crescimento espiritual, nós temos que fazer até mesmo como Deus falou com Davi. Você não pode fazer um templo, Davi, porque a tua mão é guerreira, a tua mão tem sangue. E quando nós deparamos sobre mão, a gente para pensar que tem no Antigo Testamento, para que nós venhamos tocar nos utensílios de Deus, tinha que estar consagrado, porque os utensílios de Deus são consagrados. E não é qualquer pessoa que pode tocar no utensílio de Deus de qualquer maneira. Homem pode tocar, mulher pode tocar da forma que eles querem, da forma que eles são ordenados. Isso aí para mim, mas o que importa é quanto Deus ele olha lá de cima e vendo da maneira que eu e você estamos concluindo a obra de Deus, estamos trabalhando dentro da casa de Deus, porque muitos estão dentro da casa de Deus, de qualquer maneira, falam até palavrão, discute, tem contenda, e quando entra num contexto de contenda, de qualquer coisa contra o contrário da Bíblia, fala que temos que ter paz, união, harmonia com os irmãos. Nós deparamos, e Timóteo fala que nós temos que fugir, nós não podemos contender. Paulo estava ensinando Timóteo. E a Bíblia tem vários pontos de versículo, de capítulo, que nós devemos guardar. Salmo 133, com bom suave que os irmãos vivam em união. Imagina, buscar uma intimidade com Deus, cantar bonito, pregar bonito, falar bonito, mas por dentro é como sapucaiado. Para eu e você, muitas das vezes, paramos até mesmo para observar, mas nós não podemos consertar, mas podemos pregar, falar da Bíblia. Nós temos que mencionar, porque não é eu e você que vamos libertar ninguém, é através de mim, de você, que Deus usa através da palavra. É isso que está faltando muitas das vezes dentro da igreja, porque a igreja fica cheia muitas das vezes quando tem um culto de agradecimento, quando tem festa, mas quando tem a palavra, quando tem a doutrina, quando tem o estudo bíblico, o discipulado. Mas eu não venho aqui para falar sobre, eu venho aqui para falar sobre o crescimento espiritual, sobre o renovo, sobre o batismo, que muitos pregadores que estão se consagrando, muitos pregadores, pastores que estão até mesmo
é se separando, porque nós, quando bota no coração por nos separar, Deus, ele nos consagra, nos separa, é Deus, e assim a Bíblia fala que é ele que nos separa. E muitos homens, mulheres de Deus que estão vindo na internet falando sobre um grande avivamento, sobre a palavra, e muitos não estão dando ouvido. Eu não vim para consertar, eu vim aqui para mencionar. É como nós deparamos com a Bíblia, que Deus envia em Malaquias, dizendo a profecia que enviaria um anjo para preparar o caminho. Preparar o caminho, eu e você temos que fazer. Porque da mesma forma que João Batista preparou para a vinda do Messias, nós temos que preparar o caminho para a vinda do Messias, mestre, o rei, o noivo. É preparar o caminho. E muitos não estão aceitando. Não olha para o lado das pessoas que não estão aceitando, mas olha pelo lado que Deus tem te posto em lugares para você falar da palavra. Porque é a palavra que tem poder para salvar, curar, libertar. Eu vim aqui falar sobre o crescimento espiritual. Ontem eu comecei e hoje Deus ele me pôs para falar como nós podemos receber. Nós temos que nos policiar, nós temos que nos quadriar, nós temos que pôr um espelho na frente e olhar para nós e perguntar o que está faltando. Porque muitos estão dentro da casa, não são avivados, muitos estão dentro da casa, não sentem a presença, muitos estão na casa ouvindo a palavra, mas não dão atenção. É isso que a Bíblia está mencionando quando Davi. É isso. Quando nós preparamos, Davi se preocupou com a casa. Davi se preocupou com a arca, a casa para fazer e pôr a arca. E Deus se preocupou. O dia de hoje é como está o nosso tempo. Ele está se preocupando. E quando entra num detalhe sobre o bem e o mal, é um detalhe muito grande que muitos não têm o dom de discernir. É como pessoas estão na igreja. Discernimento da palavra pelas pessoas, através das pessoas. A palavra, ela nos ensina como nós temos que ser. E quando nós deparamos com as pessoas, nós não estamos observando e tendo discernimento da palavra quando nós vemos pessoas vivendo até mesmo dentro e fora da igreja da maneira que está. E quando nós falamos, nós passamos a ser errado. Paulo fala sobre isso. Por falar a verdade, me tornei inimigo quando vocês me chamavam até mesmo do próprio anjo, do própria palavra que estava sendo pronunciada pela minha boca, que era de Deus. E hoje eu me tornei inimigo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, não é diferente no dia de hoje. Mas eu quero estar aqui para que você venha observar, venha buscar na Bíblia tudo isso que eu estou falando, detalhadamente, para que nós viemos crescer na graça e no conhecimento. Crescer espiritualmente. Crescer através da palavra, nós viemos crescer materialmente, porque a Bíblia menciona em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e toda a tua justiça, que tudo será acrescentado. É isso que a Bíblia menciona para que nós venhamos aprender. E quando nós mencionamos sobre o conhecimento, quando nós falamos sobre os detalhes, quando nós falamos sobre a passagem, versículo da Bíblia, é intimidade. Nós temos que olhar para a Bíblia como nós olhamos até mesmo para Deus, porque a Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia fechada é um livro, mas quando abre é letras espiritualmente inspirada, escrita por homem, inspirado pelo Espírito Santo. E a Bíblia ela menciona sobre ontem, hoje e o amanhã. É onisciente, onipresente, onipotente. A Bíblia nos instrui como nós podemos viver, mas com intimidade. Por isso que nós, jovens, nós temos que buscar, nós temos que
crescer espiritualmente. E quando, para você ver que os versículos vêm, em Eclesiastes capítulo 12, quando nós deparamos na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 12, fala sobre que nós temos que nos preocupar com a velhice, quando nós somos jovens. Só o prefácio você vai ver. A mocidade deve se preparar, deve preparar-se para a velhice e para a morte. É crescer espiritualmente sabendo que nós não somos desse mundo. Nós somos estrangeiros daqui. Nós somos estrangeiros. E nós vamos viver para sempre no céu. Céu é uma cidade celestial, porque a Bíblia menciona em João 14, 1, eu falei sobre isso estudo também ontem. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Então, muitos estão fazendo da maneira que eles querem. Muitos procuram e não acham. Mas como vive? Então, é por isso que nós temos que parar e buscar, na Bíblia. E buscar em homens e mulheres de Deus, não só como eles vivem dentro da igreja, mas como eles vivem em casa e como eles vivem o dia a dia, no trabalho, na escola, aonde ele estiver aprendendo o vosso pé, ele tem que resplandecer a luz, a vida. No mundo espiritual, nós temos que até mesmo crer que existe. E muitos não estão crendo porque vivem agora bem, em um minuto já até mesmo menciona a palavra duvidosa, até mesmo não crê, até mesmo não trata o seu próximo bem, porque a Bíblia diz: amará o seu próximo como a ti mesmo. E como amar? O crescimento espiritual, ele vem através de você amar o próximo. Quando você fala sobre o Espírito Santo, nós vai ver em Gálatas 5:20, os frutos. Isso tudo é um princípio de um crescimento espiritual, viver no Espírito. Mas como viver no Espírito? Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É tudo, a Bíblia ela tem uma ordenação. Mas tu é perfeito? Ninguém é perfeito, mas nós dedicamos à perfeição. Ninguém é perfeito, mas nós dedicamos à perfeição. Nós sempre queremos fazer o melhor para Deus, porque perfeito só teve um Jesus. E eu e você vamos ter esse corpo glorificado quando nós subir lá para cima. Mas quando estamos nesse corpo pecaminoso, essa capa, porque se sair o espírito, a alma, sai a alma, o corpo cai. O que põe eu e você em pé é a alma com o espírito. Porque quando você morre espiritualmente, você já vegeta. Então é a alma e o espírito junto ali, buscando algo sobrenatural. O corpo fica de pé e somos fortes perante a Deus. Mas a força minha e tua vem de Deus. Somos fortes perante a Deus para esse mundo. Mas nós somos o menor, porque maior é Deus. Tudo na nossa fraqueza se aperfeiçoa. O poder do próprio Deus. Temos que nos diminuir para que ele cresça, para que ele apareça. Então, tudo é um contexto para que você venha entender. Então, não adianta você querer ser, você querer falar, você querer mencionar o que anda. Quem vai contar testemunho de mim e de você são os vizinhos, as pessoas. Mas tem inveja de muitas pessoas vão falar da maneira que você anda, que quer ser sotarrão, mas isso não convém. Isso não está na Bíblia. O que importa é que quando nós fazemos as obras da maneira que Deus permite nós fazer, dedicada, quem vai nos contar testemunho é o próprio Deus, como contou o testemunho de Jó. A Bíblia tem testemunho de Elias, Eliseu, tem de Noé, tem de Abraão. Então, a gente não pode se preocupar, e muitas das vezes nós se preocupamos, muitas vezes eu me preocupo da maneira que eu estou e da maneira que as pessoas dizem que eu estou. Então,
Deus, eu estou me amadurecendo cada dia mais, porque não é pela idade, é pela convivência, nós ter uma intimidade com Deus que nós vamos amadurecer. Muitos estão amadurecendo para o mundo e muitos estão amadurecendo para Deus. Então, nós que fazemos parte do reino de Deus, do céu, procuramos, né, crescimento espiritual sobre a Bíblia. Hoje, a partir, não sei a hora certa, mas eu vou estar entrando para dar continuidade do estudo sobre o crescimento espiritual. Nessa noite, Deus me pôs para que eu venha falar sobre Davi, que ele queria construir. Mas Deus disse que a mão dele era de sangue. E quando nós deparamos com a mão de sangue, porque ele não poderia tocar naquilo que era consagrado de Deus, mas ele era um homem de guerra. Deus pôs sobre Davi um trono eterno da descendência, que é o próprio Jesus, descendência. Enquanto nós não temos o que nós vamos entrar, nós deparamos com o cego de Jericó. Esse é o ponto para que nós venhamos saber. E muitos pontos da Bíblia ela menciona para que nós venhamos ter uma realidade que desde o princípio Deus ele cobra de mim e de você obediência. Amém? Estarei parando e agradecendo a todos isso que vai estar vendo e ouvindo esse vídeo. Procura comentar, procura falar, até mesmo mencionar aí, que eu vou me dedicando cada dia, hora e minuto, para que nós venhamos trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de edificação, uma palavra que venha nos pôr, nos edificar na rocha, para que nós venhamos ser uma casa, né, edificada na rocha. Porque eu e vocês somos o templo moral do Espírito Santo também. A paz de Deus para todos.